Bom dia a todos, bem-vindos. Espero que estejam me ouvindo. Então, vamos dar início ao nosso Diálogos ABMED, Impactos da Reforma Tributária no Comércio Exterior. Eu vou reproduzir a declaração de trust e em seguida a gente inicia, ok? Antitrust. Assim, não serão discutidos acordos ou ações que possam afetar a concorrência no setor de dispositivos médicos ou qualquer outro setor. Esta proibição inclui a troca de informações sobre preços, taxas, coberturas, práticas comerciais ou qualquer outro aspecto competitivo da conduta operacional das empresas associadas da ABMED e dos participantes externos, pessoas físicas ou jurídicas, presentes às reuniões. Qualquer participante fica obrigado a alertar caso identifique conduta contrária a essa declaração, com o objetivo de prevenir e evitar qualquer discussão dos temas interditos. Os dados sensíveis e as informações disponibilizadas serão tratadas conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados, o Estatuto Social e o Código de Conduta da ABMED, bem como dos demais dispositivos legais pertinentes. Os participantes das reuniões, representantes das associadas ou convidados, têm ciência de que as mesmas podem ser gravadas em áudio e vídeo por meio analógico, digital ou através de inteligência artificial, para utilização interna e exclusiva da ABMED. A entidade não se responsabiliza ou automaticamente endossa opiniões ou posicionamentos emitidos em qualquer formato por representantes das empresas associadas, seus prepostos, convidados ou terceiros, em quaisquer eventos presenciais, virtuais ou canais de comunicação da Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde, ABMED. Muito bem, vamos dar início. Então, eu vou compartilhar a apresentação da Fernanda e já passo a palavra para ela. Antes de passar para a Fernanda, então, só queria reforçar a ideia hoje de discutir um pouquinho os efeitos práticos da reforma tributária para o setor de comércio exterior. A gente sabe que a reforma já está, em termos legislativos, já na sua versão final, ou pelo menos nas discussões finais no Senado. A gente não vê, a ABMED não vê uma tendência de haver uma modificação muito significante naquele texto que foi levado da Câmara para o Senado, algum ajuste pontual, alguma correção pontual de texto ou de legislação. A gente tem ainda uma emenda já apresentada para melhorar um pouco a questão das listas dos NCMs que vão sofrer redução de 60 ou de 100 da alíquota. E o mais importante, a nossa reivindicação junto ao Senado é que, naquela lista que já existe e que há alguma inovação tecnológica de um produto já listado, aquilo seja incorporado automaticamente, porque a gente tem uma preocupação de que a interpretação do texto possa levar a ter que qualquer nova tecnologia, uma nova atualização de produto, seja considerado um produto novo e não esteja dentro da Desculpa. Essa é a nossa maior reivindicação hoje na reforma, tá? Independente disso, a gente tem as questões práticas, né? A partir de 2026 vai haver um período de teste para a implementação, e a partir de 2027 começa a fase de transição efetivamente. Então, o que isso impacta no comércio exterior? Né? Apesar do Brasil ser um país importador em relação a equipamentos e dispositivos médicos, existe uma relação comercial, ainda que maior de importador do que de exportador, mas o que vai impactar isso em termos de reforma. Então, só para a gente não atrasar demais o nosso cronograma, eu vou passar para a Fernanda Higashino
sócia do Bem Tax Law, é parceira nossa antiga aqui, falar um pouquinho sobre a reforma tributária. Vocês já mandaram algumas questões anteriormente, acho que a apresentação vai ser muito baseada nisso. Fernanda, com você. Obrigada, Jorge. Agradeço ao Jorge e Márcio pelo convite. E agradeço também as perguntas que foram enviadas para a gente, porque a apresentação foi feita com base nessas perguntas. A ideia aqui não é ficarmos falando desde os primórdios da reforma tributária. Eu até vou fazer uma breve introdução, mas a ideia é a gente falar realmente dos impactos práticos, né? O que a gente vai ter aí para 2026, especialmente, que é o período teste. Então, essa é a ideia geral dessa apresentação. A gente vai passar pelos aspectos gerais da reforma, vou falar aqui um pouquinho do período teste, porque eu queria reforçar quais são as ações primordiais para janeiro de 2026. Quando eu me refiro depois a setores afetados, eu estou falando especialmente aí das reduções de 60% e 100%, e depois das importações. E, por fim, o que eu entendo como sendo o melhor plano de ação, não só para 2026, mas para todo o período de transição. Então, começando aí com os aspectos gerais, acho que pode passar mais um, Jorge. A gente tem um grande mapa do que é a reforma tributária, e eu estava conversando aqui antes da gente iniciar a reunião, que eu gosto sempre de passar por ele, para que a gente fique na mesma base de premissas do que é a reforma tributária. Então, a reforma tributária é uma reforma tributária do consumo, a gente está falando aí basicamente de ICMS, PIS, COFINS e IPI, no que interessa aos associados da ABMED. PIS, COFINS sendo substituído pela CBS, ICMS pelo IBS. E aí a gente tem a grande questão do IPI, que era para ter morrido efetivamente com essa reforma tributária, mas ele vai permanecer para aqueles produtos que têm similar sendo produzido na Zona Franca. Eu entendo que esse não é um impacto hoje muito grande para os associados da ABMED, mas fiquem com essa informação na cabeça e depois eu vou voltar nela ao longo da apresentação, que eu acho que vale a pena, talvez, algumas indústrias fazerem essa reflexão em termos de plano de negócio mesmo, mas a gente volta nisso mais para frente. Imposto seletivo, né, que felizmente não impacta o setor, e a contribuição também sobre produtos primários, que foi aí criada para os estados que vivem muito do agro, também não é a questão aqui para a ABMED. O que eu gostaria de falar? Sobre incidência ampla, porque hoje a gente não tem, por exemplo, a atividade de locação tributada, e nós teremos a partir de 2027. Eu vi que isso impacta alguns associados que locam seus equipamentos, acho que é algo para a gente conversar. A questão da não cumulatividade plena, então a gente vai tomar crédito de tudo, acho que não refresca tanto, né, aqueles associados que vão continuar aí com alguma carga, ainda que reduzida, né? A gente tem a questão da redução a 60%, e aí a gente vai atingir ali uma carga mesmo tributária final de mais ou menos 11% da operação. Eu sei que esses créditos não aliviam totalmente a operação de vocês, mas é algo a se considerar. A gente sai daquele conceito do o que é insumo para IPI, o que é insumo para PIS e para COFINS, e a gente passa a tomar crédito de tudo. Acho que essa é uma informação também importante da gente guardar. Tributação do destino também acho que é um conceito importante de vocês terem em mente, especialmente importadores, né, que são a maioria de vocês, porque a gente vai falar de alíquotas de IBS, especialmente, de acordo com o local onde esse adquirente importador esteja domiciliado. Então, não importa qual é o porto que vocês vão usar ou qual é o aeroporto que vocês vão usar para desembaraçar esses produtos, e sim aonde vocês estejam efetivamente sediados para fins de definição de alíquota de IBS.
Acho que essa é uma questão importante também de vocês colocarem na equação. A gente vai falar um pouco, quando eu falar de 2026, que é o período teste, a gente vai falar justamente de como vamos chegar nessas alíquotas de CBS e de IBS. E aí, quando a gente fala de alíquota de IBS, é importante esse conceito de onde estão essas empresas importadoras, porque pode ser que haja uma variação para cima ou para baixo dessa alíquota de IBS, de acordo com aquilo que for fixado, tanto por estado quanto por município. E aí, de novo, independentemente de onde tenha havido o desembaraço das mercadorias. Uniformidade de alíquotas, quando eu acabei de falar, né, que as alíquotas podem variar para cima ou para baixo, e aí, na sequência, eu falo de uniformidade de alíquota, mas uniformidade de alíquota dentro daquele estado município. Eu fixei minha alíquota, aquilo vai ser aplicado para equipamentos médicos ou para coleta de lixo, não importa. Os regimes de tributação diferenciados e as reduções alíquota zero, elas vieram justamente para acomodar aqueles setores que tinham necessidades específicas, como o setor de vocês. Os incentivos fiscais, a maioria deles morre, mas não morrem alguns regimes que nós já tínhamos, a exemplo do DAC ou do DE, que são aí os regimes de alfandegamento, aduaneiros especiais. E a gente está falando um pouquinho de transição, né? Qual é a linha do tempo? Eu confesso que eu não vou passar por toda ela aqui em detalhes no dia de hoje. Acho que o meu objetivo com vocês é falar muito sobre 2026, que é o período teste, até porque para 2027 de 2027 em diante, a gente tem essa grande casca, né, que é o surgimento da CBS e aí morte do PIS/COFINS, IPI já. E aí, depois, lá em 2029, o nascimento gradual do IBS, a morte também gradual do ICMS junto com seus benefícios, mas o que a gente tem é uma grande casca, né? A gente sabe que tem o PL 108 aí em vias de ser aprovado, e aí vai trazer mais detalhamento para a gente, alguma mudança aí na 214 também, mas eu acho que ainda tem muita regulamentação pela frente. Acho que se a gente for falar só de 2026 e de 2027, a gente vai ter bastante conversa aqui para essa manhã de hoje. Então, 2026, gente, é o grande período teste. A gente estava falando aqui antes de iniciar com vocês do quão importantes são as preparações tecnológicas para janeiro de 2026, a gente vai detalhar um pouco mais disso, e eu acho que aquelas empresas que conseguirem se preparar para emitir suas notas com IBS e CBS, e mais do que isso, para receber as notas dos seus fornecedores com essas mesmas mudanças, né, essas notas precisarão ser validadas para vocês darem entrada, para tomar crédito, para calcular IBS e CBS que vai na nota de vocês. Então, veja, é um ecossistema que precisa estar todo preparado. Então, não é só um trabalho interno, é um trabalho com fornecedores também que precisa ser feito nesses últimos 3 meses de 2025, para 2026 vocês conseguirem, então, emitir suas notas com IBS e com CBS e para prestar essas informações na escrituração fiscal. Eu vou falar um pouco mais para frente também, com detalhes, ainda não há obrigações acessórias específicas para IBS e CBS. Isso impacta vocês que vão fazer importação. Então, já dou um spoiler aqui, as declarações de importação não virão ainda em 2026 com essas informações, porque a gente não tem valor do item afetado. E aí, gente, queria trazer aqui um grande conceito, por isso que eu volto aqui na questão dos conceitos, eles são importantes para a gente entender esse período de transição. O que se quer com esse período de transição em 2026? A bem da verdade, o governo quer preparar as empresas para 2027, iniciar uma transição para esse novo sistema de tributação do consumo. O que o governo quer em 2026 é saber o quanto ele vai arrecadar com IBS e CBS,
Para quê? Para lá no final de 2026, o governo conseguir fazer uma grande regra de 3 e chegar nas alíquotas parâmetros de IBS e de CBS. Esse é o objetivo do teste de 2026. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter CBS apurada a 0,9, IBS apurada a 0,1. No final do ano, o governo vai entender o quanto ele arrecadou, então, de IBS e CBS a essas alíquotas micro. O que ele vai fazer? Ele vai chegar a partir dessa regra de 3, na arrecadação que ele tem hoje. Então, se hoje eu arrecado 100, em 2027 eu também preciso arrecadar 100. Esse foi o grande pacto. Não vai, gente, um pacto, não deem risada nesse momento. A grande promessa que foi feita é: eu não vou aumentar a arrecadação. Então, se hoje eu arrecado 100, em 2027 eu vou arrecadar 100. Só que hoje eu tenho as alíquotas de PIS, COFINS e ICMS. Qual é a minha alíquota de CBS e de CBS? IBS e CBS. Eu só vou saber isso a partir dessa grande regra de 3. É só para isso que serve o teste de 2026. Tendo essa premissa na cabeça, a gente consegue responder às inúmeras perguntas que nós recebemos com relação, por exemplo, a obrigações acessórias. Então, é claro que o governo precisa receber essa informação. Aonde vai estar essa informação? A partir da nota que eu vou emitir e depois EFD. Vou precisar, em 2026, alterar todas as outras obrigações acessórias que eu tenho hoje, inclusive declaração de importação? Não, eu não vou precisar. Pode ser que isso aconteça? Pode ser que isso aconteça. Está previsto para janeiro de 2026? Não está previsto para janeiro de 2026. Muito provavelmente a gente vai ter essa regulamentação ao longo do ano. Então, ao longo do ano de 2026 é onde sairão mais notas técnicas do que as que a gente já recebeu até agora, instruções normativas alterando essas obrigações acessórias para fins de informação, aí sim, de IBS e CBS lá em 2027. Então, eu vou partir para o próximo slide, mas queria que vocês guardassem a informação do para que serve o 2026 e 2027, então, a gente vai começar a trabalhar com os tributos propriamente ditos, e aí eu acho que, no que mais importa para vocês, com a morte do PIS e da COFINS e do IPI, e com esse nascimento da CBS no lugar. E aí, depois, só lá em 2029, a gente vai ter o nascimento efetivo do IBS. Então, vejam que vocês vão, em termos de obrigações acessórias, ainda ter um período ali, um gradiente mesmo de transição de cores, aonde vai nascer a CBS nas obrigações acessórias em 27. Nós ainda vamos trabalhar com o ICMS sendo informado, porque o IBS só nasce lá em 2029, e aí sim a gente vai ter CBS, ICMS e IBS sendo informados nas obrigações. Mas vejam que até lá a gente ainda tem um tempo para emissão dessas regulamentações, né, dessas normas jurídicas que ainda não existem atualmente. Então, só retomando aqui, acho que esse slide, ele resume tudo que eu já disse. É muito importante, então, que vocês se preparem em termos tecnológicos, ERPs, sistemas de inbound, de outbound, motor de cálculo para aquelas empresas que tiverem, para que vocês façam acontecer esse IBS e CBS nas notas fiscais e na FD de vocês. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão ter uma obrigação que eu acho que só vai complicar a vida das empresas em 2026, que é, primeiro, né, serão autuados para fins de cobrança de multa pela não emissão de nota fiscal, porque vocês não vão conseguir nem homologar essas notas no ambiente de homologação ali de notas, né? A gente já tem as regras de validação desses documentos, ou então de uma emissão de nota incorreta.
essas multas, gente, elas já existem. São aquelas mesmas, a gente está falando da mesma nota fiscal de hoje. Então, a gente precisa pensar nas multas que existem pela emissão incorreta de nota fiscal atualmente. A gente está falando da mesma coisa. Só que, se eu fizer a emissão dessa nota fiscal incorreta ou a não emissão de nota fiscal, além dessas penalidades, eu vou me ver obrigado ao efetivo recolhimento de IBS e de CBS, e depois a compensação desses valores que eu recolhi com o meu PIS com a COFINS. Olha só o grau de complexidade que eu acrescento à minha obrigação, à minha operação, desculpe, pelo simples fato de eu não ter me preparado tecnologicamente para essa transição em 2026. Então, eu estou aqui, advogada tributarista, falando de tecnologia. Eu preciso contratar um advogado? Estou à disposição de todos os associados da BIMED, mas eu diria para vocês, corram para aqueles que suportam a empresa em termos de tecnologia para fazerem essas adaptações. E pensem que esses cenários que vocês já têm mapeados, né, dentro dos RPs de vocês, serão os mesmos para fins de apuração de IBS e de CBS, porém, esses sistemas que vocês usam terão que ser alimentados com essas novas regras que já prevêem a redução de CBS e de IBS no caso de equipamentos médicos. Então, a gente tem aí a redução de 60% para alguns, 100% para outros. Acho que é isso, gente. Deixo o recado aqui para vocês, corram para o pessoal do RP. Então, o que a gente já tem, né? A gente já tem esse regramento macro, que veio pela Lei Complementar 214, pela própria emenda à Constituição. A própria emenda à Constituição já fixava como data, né, do período teste, sendo janeiro de 2026. Muitos apostavam na prorrogação dessa data, o que não aconteceu até agora. E nesse meio tempo, ainda que o PLP 108 não tenha sido aprovado, e ele vai mexer muito mais ali na questão do IBS, em que pese ele traga, né, algumas alterações na 214, a Receita, vendo esse movimento, junto com o SEPRO, já foram adequando o ambiente de emissão de notas fiscais justamente para criar esses campos que serão aí populados com os valores dos novos tributos. Então, desde julho de 2025, a gente já tem esse ambiente de homologação com os campos de IBS e de CBS. Agora, em novembro, nesse ambiente de homologação, vai ser obrigatório a informação do IBS e da CBS. E aí, no ambiente de produção, que é onde acontecem as normas de validação das notas fiscais, esse preenchimento de IBS e de CBS, ele ainda não é obrigatório, mas ele passa a ser a partir de 5 de janeiro de 2025, foi a data fixada pela última ou penúltima nota técnica emitida pela Receita Federal. Então, eu não acredito que não seja aqui, né, o pessoal de importação, mas é importante o pessoal de importação estar em contato com o pessoal do contábil das empresas, para que vocês passem essa informação adiante, né? As regras de validação de notas fiscais vão estar em vigor a partir de 5 de janeiro. Aproveitem esse ambiente de homologação que foi aberto pela Receita para que vocês testem a emissão dessas notas a partir de novembro de 2025, para lá em janeiro não ter nenhuma surpresa. Acho bastante importante haver esse contato interno entre os diversos setores da empresa, para que vocês façam uso desse período, do período teste, vamos chamar assim, e usem desse ambiente de homologação. Estou falando aqui de notas técnicas, né? O que são essas notas técnicas? São notas técnicas, então, emitidas pela Receita Federal, trazendo aí novidades com relação à emissão de nota.
que elas fizeram até agora? Elas incluíram, então, os campos de IBS e de CBS e diversos outros campos. A gente vai começar a trabalhar, pessoal, com esse código de classificação tributária, que é o CCLAS-TRIB. Então, o que a gente usava lá de CFOP, a gente vai ter que deixar um pouquinho de lado, ele continua existindo, mas a gente vai trabalhar com esse CCLAS-TRIB. Então, vocês precisam ter, o que eu estou chamando aqui de mapeamento de cenário, né? Você mapeia cada etapa da sua operação. Então, se eu vendo para São Paulo, se eu vendo para fora de São Paulo, seu loco, todos esses cenários são mapeados e sobre esses cenários são aplicadas as novas regras tributárias e cada um desses cenários vai receber essa nova classificação tributária. É essa nova classificação tributária que vai chamar aquela regra específica de apuração de CBS e CBS. Então, eu sou uma importadora de equipamentos médicos que faço a importação desses equipamentos e depois faço a venda desses equipamentos. A venda do equipamento é feita para Rio de Janeiro, capital, pessoa jurídica privada, não é fundação, não tem... Então, tudo isso precisa ser mapeado e cada um desses detalhes da operação vai chamar uma classificação específica e é essa classificação que vai chamar uma regra de redução de IBS e de CBS ou uma apuração dentro da regra geral. Então, esse mapeamento e essa classificação é muito importante porque é isso que vai alimentar o RP de vocês. Obviamente, as notas, né? Você vai precisar jogar essa classificação nas notas, mas vai alimentar ali o sistema de vocês e vai chamar a regra necessária para fins de apuração de IBS e CBS, que é o que vai depois popular esse campo, que é VIBS, VCBS. As notas técnicas, então, já prevêem parâmetros de diferimento, né? Tem operações que vão ter IBS e CBS diferidos, as reduções de alíquota, os créditos presumidos. Pode passar. As notas técnicas, como eu disse, também já trouxeram as regras de validação, então você emitiu as notas lá dentro daqueles parâmetros, a nota vai ser validada ou não. Putz, errei, a minha nota não foi validada. Cara, seu equipamento vai ficar parado. Você para a sua operação porque você não consegue fazer a saída do equipamento para entregar, porque sua nota fiscal não foi validada, porque você não fez toda essa preparação prévia. Então, é importante a gente ter isso em mente, aí eu repito, corram com a questão da adequação dos sistemas, especialmente aí de outbound, né? A gente está falando de emissão de nota, porque você corre o risco de parar a sua operação se você não conseguir validar a sua nota fiscal. Seu equipamento precisa estar acompanhado dessa nota para fins de entrega para o seu destinatário final. As notas técnicas também já prevêem algo que está aí borbulhando na cabeça do pessoal, especialmente fiscal e contábil, que é a questão do CNPJ alfanumérico, né? Então, a gente, junto com a reforma tributária, ainda vai ter essa grande alteração. As notas técnicas já estão prevendo isso. Então, já que eu já estou alterando o layout de nota, eu já prevejo a questão do CNPJ alfanumérico. É uma outra regulamentação, não tem nada a ver com reforma tributária, mas quando ela acontecer, o layout da nota já está preparado para isso. A questão da emissão, né, não é o caso, não afeta os associados de vocês, mas tem muitas empresas que emitem notas aí de ISS, né, de prestação de serviço, a maioria delas, mas em municípios muito pequenos. Então, esses municípios, pensem, né, a gente está falando aí de 5.000 municípios praticamente no Brasil, eles vão precisar adaptar os seus sistemas também para esse modelo nacional que já foi previsto, né, está aí sendo colocado em prática de emissão de nota. Emitir nota, vou precisar escriturar documento. E aí eu estou falando de escrituração de documento, tanto de entrada, né, quanto de saída. Vamos voltar lá para aquele conceito que nós estamos trabalhando. Para que serve 2026? 2026, então, serve para o governo fazer no final do ano a sua grande regra de 3 e chegar nas alíquotas
parâmetro de IBS e de CBS. Ou seja, tendo isso em mente, percebam, o valor do item, o valor da mercadoria, ele não é impactado em 2026. Vocês ganham 2026, aí sim, para contratar aqui o Buenotex, né, o advogado tributarista, para repensar, ou pelo menos para colocar na mesa os efetivos impactos da reforma sobre a operação. E aí sim a gente vai falar de preço, a gente vai falar de crédito, como ver, né, como está a tomada de crédito na entrada. Vai ser em 2026 que esse grande planejamento tributário vai ter tempo de acontecer. Por quê? Porque durante 2026 eu não tenho alteração do valor do item por conta de CBS e de IBS. Valor de IBS e CBS vai impactar lá o meu valor total da nota. Então, é o valor do documento, é o que está aí na tela de campo 12 lá do FD. Vai ser, então eu vou calcular o IBS e CBS sobre essa operação que eu estou dando saída. Obviamente que quando a gente está falando, né, de sistema, né, quando a gente está falando de cálculo de IBS e de CBS, obviamente que eu vou ter que passar pelos créditos. Eu vou ter tomado crédito na entrada e vou usar esse crédito para apurar, fazer a apuração lá do meu IBS e de CBS. Mas para fins de emissão de nota, né, e de escrituração de nota no FD, o que importa é o valor do IBS e de CBS sobre essa operação, que eu vou informar no campo 12, que vai impactar ali no valor do documento. Porém, ele não impacta no valor do item, né? O campo C190, ele não é alterado. Então, CBS e IBS serão informados exclusivamente para fins de prestação de contas, gente, prestação de informação ali para o governo. E é por isso que as notas técnicas já dizem que elas não se prestam à apuração desses novos tributos. Então, não é uma obrigação acessória por meio da qual eu estou apurando IBS e CBS. Essa obrigação acessória, ela não existe, ela deve certamente existir para 2027, que é quando eu vou ter CBS em vigor, mas 2026 não. Então, repito aqui que não tem obrigação acessória específica, isso está sendo estudado pela Receita, e aí fica o grande aviso, que se preparem, usem esse momento, já que não tem uma nova obrigação por hora, que a gente está falando de, basicamente, outbound, aí né, edição de notas com os campos de IBS e de IBS, se preparem para receber esse novo layout, popular esses novos campos, validar essas novas notas que serão emitidas. Usem nesses últimos 3 meses do ano para isso. Falando um pouco aí do setor afetado, né? Estou me referindo aqui só aos associados da BIMED. Vou começar a falar para vocês. Acho que vocês trabalharam enquanto associação para fins de obter o maior número de equipamentos aí listados nos 2 anexos que importam aqui essa conversa de hoje para ter essa redução de carga. Acho que a gente chega, acho que pode passar para o próximo. A gente chega aí nessa redução de 60%, então, de IBS e de CBS para os dispositivos médicos que estão listados lá no anexo 4 da Lei Complementar 214 e a redução a zero para os do anexo 12. O que eu gostaria de dizer aqui, acho que também vai responder já algumas perguntas que nós recebemos. Quando a gente fala de anexo, tanto anexo 4 quanto anexo 12, acho que são anexos bastante importantes
de todos os associados conhecerem, né, a fundo. Acho que esse é o primeiro recado. Vocês precisam ler o que está nesse anexo. E quando vocês lerem, vocês vão ver ali que no quarto tem o quê? Uns cento e poucos equipamentos, e no 12 mais alguns, mais umas dezenas, talvez. Talvez. E eles são listados por NCM. Acho que isso é bastante relevante, né, Jorge? Porque o que vale aqui é NCM. Então, nós recebemos, por exemplo, uma pergunta assim, falando de partes e peças. Se eu importar partes e peças, eles vão estar abrangidos por essas reduções? Você precisa ler NCM. Então, se a NCM da sua parte peça não estiver abrangida nesses dois anexos, e você estiver importando só aquela parte ou só aquela peça, provavelmente, ouso dizer aqui, que vocês não terão as mesmas reduções. Isso é uma grande questão. Eu acho que, né, tem espaço aí para o pessoal de relações governamentais trabalhar. Né, lá em Brasília, acho que isso é algo bastante relevante. Mas hoje o que a gente tem é uma lista de NCM falando de equipamentos, de máquinas, né, basicamente, ou de dispositivos. A gente não tem a listagem dessas partes e peças. Então, acho que há espaço, e esse espaço ele já foi trazido pela própria Lei Complementar 214. Acho que talvez o Jorge talvez saiba essa história melhor do que eu, porque se você pega todos os setores que foram beneficiados aí com alguma redução, eles têm uma previsão de revisão dessa lista de NCMs quinquenal. Então, a gente está falando de 5 em 5 anos. No entanto, para fins de dispositivos médicos, tanto do anexo 4 quanto do anexo 12, abriu-se uma exceção. Então, essa lista vai poder ser revista a cada 6 meses, são 120 dias. Eu acho isso extremamente benéfico para o setor, extremamente benéfico. Isso foi um movimento legislativo muito importante, porque vocês vão conseguir dialogar diretamente com o Comitê Gestor de IBS e Ministério da Fazenda, que são as duas entidades a cargo das mudanças dessa lista, e o Ministério da Saúde ele vai ser simplesmente ouvido. Então, a interlocução fica restrita a esses dois órgãos, o que eu acho que facilita muito aqui o trabalho de relações governamentais. E abre-se essa janela de a cada 6 meses abrir-se, né, esse diálogo, reabrir o diálogo com essas duas entidades para trazer essas revisões. Então, a gente estava conversando aqui, quando a gente fala de inovação tecnológica, ou mesmo essa questão que eu acho que impacta muito na operação do dia a dia de partes e peças, a gente tem essa porta aí pela qual é possível entrar. E com relação ainda ao anexo 4, que é a relação maior de dispositivos médicos e é a que tem a redução de 60%, pensem que quando a gente está falando de redução de 60%, não sei se foi essa conta que vocês fizeram, Jorge, mas a gente chega numa carga efetiva de cerca de 11%. Por aí, 12%. Deve ter muito do que ele for determinado como alíquota base, né? Mas mais ou menos isso. Então, está falando de uma carga efetiva de 11%. Porém, essa redução, que é de 60% a priori, ela passa a zero se eu estou operando, se eu estou negociando, vendendo, locando, o que for, para... recebemos essa pergunta, para entidades, né, associações, entidades imunes que tenham SEBAS, entidades que tenham convênio com o SUS, e administração pública, aí seja administração pública direta, autarquia ou fundação. Então, se você está negociando com essas entidades, às quais eu me referi aqui, ao invés de você ter uma redução de 60%, você vai para a redução a zero. É importante a gente ter isso em mente. E é importante também, Fernanda, lembrar que a gente tem uma parte importante da nossa atividade com manutenção. Então, apesar do ISS
aparentemente não ser algo que impacta diretamente na mudança de estrutura tributária, ela faz parte também da nossa atividade na hora que você faz a manutenção preventiva ou constante, e até para contrato, né? Quando você contrata fornecedor de equipamentos, você também pode contratar a manutenção. E é Então, ótimo vai porque compor. os serviços eles também estão numa lista de redução, ainda que menor, né? A gente está falando de uma redução de 30 só. E É. aí nós advogados aqui choramos nesse momento, mas enfim, já é algo expressivo. Então, aqui eu acho que são grandes disclaimers de tudo aquilo que a gente já disse. Chamo atenção para essa carga efetiva de 11, chamo atenção para a questão das NCMs, dessa questão que acho que abre-se um espaço de diálogo importante, no qual vocês poderão contar, tenho certeza, com a ABMED para fins das partes e peças. A revisão, que acho que também foi um movimento legislativo extremamente expressivo, né? A possibilidade de revisão, então, dessa lista a cada 120 dias. E aí, um ponto que também foi bastante trazido pelos associados, que é a questão da equivalência para os nacionais e para os importados. Essas reduções às quais nós nos referimos, elas se aplicam tanto para os produtos importados quanto para os produtos nacionais. A regulamentação de toda a parte de importação, ela faz menção expressa. Isso traz bastante segurança para os contribuintes de que essas reduções também serão aplicadas nas importações, e o sistema da não cumulatividade, ou seja, a possibilidade da tomada desses créditos nas entradas, né, o uso dos créditos. Então, assim, tomei créditos no ambiente nacional, né, nas minhas compras nacionais. Posso usar esses créditos para compensar IBS e CBS apurados na importação? Sim, pode. Não há vedação. Então, eu consigo me utilizar do sistema da não cumulatividade de uma forma bastante ampla, o que é benéfico para as operações, e eu também tenho essa equivalência entre nacionais e importados, tanto para venda. Então, importei, vou vender, importei com redução e vou vender com redução, e da mesma forma na locação. Isso é bastante legal de enfatizar aqui. Quando a gente fala da redução a zero ou da redução em 60% das alíquotas de IBS e de CBS, o texto da lei, ele fala em operações de fornecimento de equipamentos médicos. E quando você volta lá para o início da lei complementar, logo nos primeiros artigos da lei complementar 214, ele define o que é fornecimento. E fornecimento é qualquer atividade que você faça com esses bens materiais. Então, não importa se eu estou vendendo ou se eu estou locando. E acho que é importante a gente trazer essa questão da locação, porque, vejam, era uma operação basicamente aí desonerada, né? Vamos chamar assim, é óbvio, tinha o seu PIS/COFINS, mas né, não tinha ICMS nem ISS. Então, ela ter essa redução em 60%, pelo menos, é bastante importante. E eu volto a dizer que há bastante segurança nessa minha fala de que as operações de locação de equipamentos médicos, em que pese agora tributadas, também poderão gozar dessa redução, seja de 60%, seja a zero, aí dependendo do equipamento ao qual nós estejamos nos referindo, independentemente também da origem desse equipamento ser importada ou ser nacional. É importante você falar da origem, que a gente tem uma discussão eterna na área de Comex, são os ex-tarifários, né? Então, toda essa questão de ex-tarifário, é bom a gente sempre ressaltar, ela vai terminar em 32. Né? Então, a gente tem toda uma briga, está vindo aí nos últimos 2 anos, com a mudança de conceito para
para concessão ou renovação de ex-tarifário, e as empresas contam muito com isso no seu planejamento. Então, acho que é importante ressaltar também que é preciso já se planejar para que não exista mais ex-tarifário em 32. Exato, Né? exato. E nesse ponto, eu chamei a atenção lá no começo da apresentação para a questão da Zona Franca, né? Veja, o Jorge está falando aqui, morrem os ex-tarifários lá em 32, né? A gente já tem a morte do IPI, né, que é uma parte aí que a gente está falando, já em 27. Então, a gente já acaba o IPI. Obviamente que isso não atinge aí quem tem ex, está lá zerado. Agora, pensem vocês, talvez, em criar um mercado agressivo aqui no Brasil, né, para as empresas que tiverem esse apetite, que tiverem esse capital, de eventualmente trazer uma planta para a Zona Franca, e aí você cria uma competitividade bastante grande no mercado, porque daí você retoma o IPI para quem não está na Zona Franca, você que está na Zona Franca, você está zerado de IPI, mas o teu concorrente que tem um equipamento similar, sendo, por exemplo, importado, aí esse cara vai ter o IPI e você não. Então, talvez a Zona Franca de Manaus e as áreas de livre comércio possam ser olhadas sob essa perspectiva concorrencial. Obviamente que a gente tem uma questão logística importante aqui no Brasil, né? A gente está falando, eventualmente, da produção de um equipamento numa zona bastante afastada da zona consumidora, né? E a zona consumidora vai ser relevante para fins não só logísticos, mas também de definição aí de alíquota de IBS. Mas acho que para quem tem esse apetite, vale a pena pensar sobre isso. Falando de importação, então, acho que eu acabei me adiantando lá no slide anterior, mas vale retomar aqui. O tratamento benéfico, então, de redução, né, esse tratamento diferenciado que foi buscado aí por esse setor de equipamentos médicos, ele se aplica também para as importações, tal qual a questão da não cumulatividade, é uma não cumulatividade ampla, então os créditos que eu tomei, seja na entrada importada, ou seja aqui no mercado nacional, ele vai poder ser usado nessas operações de importação. O fato gerador de IBS e de CBS acontecem no momento do despacho aduaneiro, então até o despacho, esse IBS e CBS vão ter que ser recolhidos. Porém, lembrem-se, a alíquota determinante, a gente falou lá, 2026 vai ser usado como teste para no final do ano definir a alíquota parâmetro. A gente vai ter uma alíquota de CBS, que vai ser editada pela Receita Federal, mas a gente vai ter uma alíquota de IBS que ainda vai poder flutuar para cima ou para baixo dessa alíquota parâmetro, e que vai ser fixada por estados e municípios. Então, eu tenho uma parcela dela que é estado, uma parcela que é município, e essa alíquota de CBS, ela vai impactar a operação de vocês, porque lembrem-se, eu não vou ter mais aquele CMS definido lá de acordo com o local, né, onde eu estou desembaraçando, então porto, aeroporto, e nem de acordo com aqueles inúmeros benefícios que eu tinha antigamente. Eu vou ter que pensar aí IBS sob essa nova perspectiva de onde eu estou localizado. E aí, talvez, não sabemos, pode existir uma nova guerra, né, fiscal. Queria tanto acabar com a guerra fiscal, mas talvez ela volte a existir, porque é um ponto para cima, um ponto para baixo, faz diferença ali na margem. Mas isso a gente só vai conseguir falar com mais propriedade a partir de 2027, e por isso eu volto a dizer que 2026 é onde a gente vai começar a trabalhar com planejamento tributário. A base vai ser o valor aduaneiro, e aí aqui, para fim da festa dos advogados tributaristas, a Lei Complementar 214 já traz uma lista imensa daquilo que deve ser considerado no valor aduaneiro, base de IBS, CBS,
Então, ele fala expressamente de AFRAN, que a gente tanto discutia, de CID, de imposto de importação, imposto seletivo, tudo isso vai compor aí o valor aduaneiro, tal qual já acontecia hoje nas operações de importação. Queria falar aqui sobre um ponto importante que não se aplica só às operações de importação, mas elas vão se aplicar de uma forma geral para fins de base de IBS e CBS. O ICMS, no período de transição, e aí eu estou me referindo aqui, estou dando um salto no tempo, então me referindo aqui às operações que vão acontecer entre 29 e final de 32, começo de 33, esse ICMS, que a gente vai estar ali na transição, ele não vai entrar na base do IBS nem da CBS. Ele não é base. Isso está expresso na Lei Complementar 214. O que a Lei 214 deixou de escrever, e a gente ainda não viu no PL 108, que, de outra forma, essas CBS, IBS, isso não vai ser base do ICMS. Então, obviamente que estados e municípios não querem perder a arrecadação. E aí talvez a gente esteja diante de um novo contencioso. Para quê? Para que eu não inclua esse IBS e CBS na minha base de ICMS, que eu ainda vou estar calculando até o final lá de 2033. Então, por mais que eu diga, olha, IBS e CBS, a gente não calcula, não tem cálculo por dentro desse imposto, você não agrega o valor do próprio IBS e CBS na sua base, acabou isso. Porém, durante 2029 aí até 2033, né, 2027 a 2033, eu ainda vou ter essa discussão de devo colocar CBS e IBS na base do ICMS, que vai estar nesse período aí de morte. Isso a gente não teve definido pela Lei Complementar 214. Então, chama atenção para esse ponto. Talvez a gente precise aí de novos mandados de segurança. Como é que fica, Fernanda? Só para a gente, para eu entender. Hoje você recebe você importa o equipamento, você tem duas fiscalizações. A federal, quando você importa, recolhe, comprova, recolhe. Aí quando você sai do porto, você tem a estadual, talvez você recolher. Como é que vai ficar em 26 essa operação? Vai continuar tendo a fiscalização, continuar tendo que apresentar duas notas, não vai ter multa, pelo que eu entendi, não tem obrigação acessória, mas você tem que passar efetivamente por essa fiscalização. Não muda nada. Não muda nada para 2026. Para 2026 não muda absolutamente nada. A partir de 2027, a gente vai ter o nascimento da CBS. Mas mudança mesmo nesse processo de desembaraço, a gente vai começar a ver em 2029, que é quando entra o IBS para valer. E aí a gente vai ter que ter um comitê gestor estruturado para que eu consiga definir ali as competências de fiscalização. A gente ainda está patinando muito, né, nessa questão. Quais vão ser as competências? Como vai estar a distribuição dessa competência, já que eu estou falando de um IBS que é único tanto para Estado quanto para município? Hoje, né? você tem três fiscalizações possíveis. Tem a federal, a estadual e a municipal, Exato. eventualmente por esse Exato. Então, esse cenário ainda não está bem definido. Mas eu acho que é isso. São muitas preocupações. Então, vamos começar pelo início. Eu gostaria hoje de sair daqui deixando esse recado. É claro que a reforma preocupa como um todo, é claro que essas provocações elas são importantes, mas eu acho que tem algo muito maior para a gente pensar, que é como emitir nota. É basicamente isso, como emitir nota em 2026. Jorge, volta só um pouquinho, porque veio uma pergunta, acho que é antes, veio uma pergunta para a gente sobre a questão do depósito especial, como ficaria com a suspensão, né? Porque hoje você tem suspensão de todos os tributos dentro desse regime.
Eu estava dizendo sobre o fim dos benefícios fiscais, mas com relação aos regimes aduaneiros, eles foram pensados na lei complementar e eles foram contemplados. Então, com relação ao regime de depósito especial, ele está expressamente previsto na lei complementar 214. A gente vai continuar tendo a suspensão de CBS e de IBS. Nada muda em 2026, de novo, eu não tenho esses dois tributos sendo efetivamente apurados, eles vão ser informados, mas eu não preciso pensar que eu vou precisar ter uma suspensão de IBS, CBS já prevista dentro desse regime de depósito especial. O que eu estou fazendo em 2026 é uma simples informação para o governo. E ainda, se eu pensar em 2027, início da CBS, eu mantenho a lógica do regime aduaneiro. O regramento, né, o regulamento desse regime aduaneiro, ele não foi alterado. Porém, em contrapartida, já se previu que haverá essa mesma suspensão de CBS e de IBS. Não há, com relação ao imposto de importação e a FRAM, por exemplo, que sobrevivem, né, não são tributos relacionados ao consumo e, por isso, não são regulamentados de forma nova por essa reforma tributária, eles não são afetados, continua tudo como estava. Muito provavelmente o que a gente vai ver é uma alteração dessa legislação que já existe, que hoje regulamenta esse regime aduaneiro, para quê? Para que saiam as previsões de PIS/COFINS, já que ele vai morrer, e entre a previsão de CBS, mas sempre com essa visão. Eu vou continuar tendo suspensão de CBS e de IBS, assim como eu tenho hoje de PIS, COFINS e ICMS. E aí, falando de futuro, né? O que a gente precisa ter em mente? A gente recebeu uma outra pergunta que eu achei ótima, que era assim, mas e aí, no final do dia, vai ter impacto no preço, né? E a gente só consegue fazer isso, gente, responder a isso fazendo conta. Então, primeiro, as primeiras coisas, a gente já falou aqui bastante de tecnologia, e depois, na sequência, o planejamento. E você só consegue planejar se você simular. Então, são muitos números para a gente colocar na mesa, a gente precisa revisitar toda a cadeia, você não consegue falar de preço, seja de venda, seja de alocação, seja de prestação de serviço de manutenção, se você não pensar a sua operação inteira, porque a gente está falando desse novo modelo onde eu vou ter créditos onde eu não tinha, por mais irrelevantes que sejam. Por exemplo, eu estou falando aqui da água que a gente está servindo nessa reunião, ou do produto de limpeza dessa sala, tudo isso vai dar créditos que eu não tinha antes. A gente precisa pensar a cadeia como um todo, compras, entradas desses equipamentos, meus custos de importação, para depois eu chegar lá no preço final. Tudo isso vai precisar ser revisto, e isso é feito primeiro, né? Entendendo, acho que a gente pode passar. Entendendo aí, através desse grande comitê, quais são os impactos em todas as verticais dentro da sua empresa. Então, quando a gente fala em comitê tributário, e aí é só um exemplo, né? Eu compus um comitê tributário por todas essas áreas que vocês estão vendo na tela, às vezes eu tenho muito mais, às vezes eu tenho muito menos. Mas, gente, é tão incrível, assim, quando a gente senta com um representante de cada uma dessas áreas e pede para ele descrever como é seu dia a dia, o que você faz aqui dentro, qual é a ponta da operação que você vê, como ela acontece. Você capta detalhes que são detalhes, mas que vão ser profundamente impactados pela reforma, ou que impacta o teu modelo diante desse novo regramento da reforma. Então, sentar com cada vertical da empresa vai ser importante para a gente replanejar essa operação, se for necessário, ou se falar, não vou ser impactado, toca o barco. Mas o importante é você colocar às claras os números na mesa, para ver se você foi mais afetado ou menos afetado.
E aí, se você pega aquela frase que estava no slide anterior, dentro de um mesmo setor, dependendo de como a sua operação está estruturada, você pode ter um vencedor ou um perdedor. Então, eu não consigo dizer, eu não consigo responder para o associado que mandou essa pergunta se o preço vai subir ou se o preço vai descer, porque eu preciso ver como a sua operação está modelada e ver como essas novas regras da reforma te impactam. E aí, juntos, a gente vai fazer uma conta, e aí é conta mesmo, por isso que usem, e aí vou fazer uma propaganda aqui, já peço licença, não basta só o advogado tributarista te falar da norma, ele precisa saber falar de números junto com você, de efeito financeiro mesmo. A gente pode passar. Aqui é uma grande proposta que a gente faz de trabalho, que é você pensar o modelo de operação em conjunto com todas as áreas aí que vocês estão vendo listadas na primeira linha acima, e é por meio da entrevista, é por meio de muito diálogo mesmo com cada uma das áreas que a gente vai entender todas as atividades pelas quais a gente vai ter que passar para chegar lá no final do dia com a implementação da reforma. Estava aqui falando com o Jorge sobre executivos, né? Então, os executivos das empresas de vocês, por exemplo, eles são PJ ou eles são CLT? Se eles são PJ, eles vão ser afetados também pela reforma tributária. E aí a gente vai ter que pensar, né? O que vocês vão negociar com esses executivos? Vejam que a sua operação ela vai ser afetada desde o RH até o preço de venda. E o RH, no final do dia, vai impactar também no teu preço de venda. Qual que vai ser teu custo de operação aqui? Então, vejam que, mais do que falar hoje sobre importação, a gente está falando sobre negócio. Então, a reforma tributária do consumo, ela impacta o negócio. E o negócio de vocês, só vocês conhecem. Por isso que não adianta eu, advogada, querer botar aqui na mesma fórmula pronta e falar se o setor de equipamentos médicos é vencedor ou se ele é perdedor, porque isso vai depender muito do modelo. E por isso que passando essa fase agora, que está todo mundo com água no pescoço aí, 2026 tendo que emitir nota, acho que vale sentar e começar a realmente planejar. É simulação de número, revisão de modelo, porque às vezes a alteração de um contrato, aliás, por falar em contrato, esse é outro ponto, né? Como estão os contratos de vocês? Já previram que vai ter, talvez, aumento de carga tributária? Porque se tiver, gente, vamos colocar essa cláusula lá no contrato já, não, hoje o meu preço se baseia na carga tributária atual. Caso essa carga seja alterada a partir de 2027, os nossos preços terão que ser revistos aqui de comum acordo entre as partes. Essa revisão você já pode fazer hoje. Façam hoje a revisão do contrato. E aí depois vamos estudar para ver se vocês vão precisar mexer nesse preço ou não. Nós recebemos um e-mail, vocês devem ter recebido também, um e-mail da Meta. A Meta, muito espertamente, fala, olha, estou sabendo, né, vai ter uma reforma tributária, então já estou ajustando o meu preço, mas em 2027 ajustarei o preço novamente. Obviamente que eles têm um mercado que eles dominam, então eles estão falando de um ajuste no preço hoje, sendo que eu acabei de dizer que IBS e CBS não impacta o valor do item em 2026, mas, enfim, meta é meta e a gente precisa engolir. Mas em 2027 eles já prevêem um novo aumento. Então, é isso, você é dominante no seu mercado, assim como a Meta você consegue utilizar a reforma tributária a teu favor, você precisa entender exatamente como fazer isso. Eu acho que é importante também, né, Fernanda, a gente indo na tua fala de agora, colocar sempre assim, a cadeia inteira de produção. Não adianta você estar na sua empresa, ser preparado, seu despachante aduaneiro não está, se o seu contador, seja interno ou externo, não está, né? Se teu vendedor vai saber
explicar por que que agora por que que é vantagem gerar crédito, por que que não é vantagem. Todo mundo, não adianta a sua área tributária, fiscal da empresa estar preparada, né? Toda a cadeia produtiva da tua empresa tem que estar preparada para isso. Eu sinto uma dificuldade grande. Uma das perguntas que a gente recebeu aqui foi como é que ficam, por exemplo, o ajuste CNF, os ajustes CNF, especialmente o 2, que trata dessa questão de mobilidade de equipamento e tal, que é um modelo de negócio que é o setor praticamente inteiro faz, né? Como é que fica? Como é que... Então, a gente tem que pensar não só na questão dos fornecedores, a gente sendo fornecedor, mas também tem que olhar como é que o cliente está olhando para a gente enquanto fornecedor, porque ele também vai estar impactado, ele vai gerar crédito, ele não vai gerar crédito. Isso tudo vai contar na negociação. E todo o back-office tem que estar preparado, né? A gente vê muito aqui, muita reclamação, talvez de um volume de trabalho que leva toda essa parte operacional a ficar um pouco mais travada, né? Todo mundo tem que estar preparado para isso, sistemicamente, não só sistemicamente, mas adestrado no sentido de estar preparado para fazer essa transição em 2026. É por isso que os nossos projetos, por exemplo, de implementação de reforma tributária, eles sempre acabam com revisão de processos e treinamento, que é exatamente isso que você está trazendo. Como eu disse, e como você bem está pontuando aqui, essa é uma reforma tributária do negócio. Para mim, ela deveria ter esse nome, reforma tributária do negócio. Você vai rever todo o negócio. E quando você vê todo o seu negócio, você altera o processo. Você vai alterar teu processo de entrada, você vai alterar teu processo de saída, né? Então, assim, todo mundo vai estar impactado. RH, que eu acabei de falar, o pessoal de legal que faz os contratos, todo mundo vai estar nesse mesmo balaio da reforma tributária. Por isso que não adianta você querer resolver reforma tributária também sozinho, só sob a perspectiva aqui do cara do fiscal, do cara do jurídico. Todo mundo da empresa precisa, porque senão você vai chegar com um monte de processo para ele e ele vai falar: nossa, mas meu dia a dia não é assim, você não conversou comigo para saber como é. Então é exatamente isso que você está trazendo. Essa conscientização precisa ser feita na empresa, porque se todo mundo não tiver aderente a essas novas mudanças, cara, alguém vai espanar, sabe? Alguma peça ali do processo vai fazer essa engrenagem parar. Então, realmente, todas as verticais dentro da empresa precisam ser trazidas para dentro da reforma tributária. Você vai lá, emitiu nota em 2026, beleza, vou passar a pensar a operação como um todo, né? Fazer esse planejamento, fazer as simulações numéricas. Ah, vi que eu vou precisar alterar isso, aquilo, tal, não. Faz um grande mapa dos processos alterados. Leva para cada uma dessas pessoas que vão ter seu dia a dia impactados e treina essas pessoas. Antes de 2027, essas pessoas precisam estar treinadas. E aí eu não estou falando aqui só do pessoal do fiscal, que está ali na esteira de emissão de documentos. Exatamente o que você falou. Pensa que o vendedor, se é um vendedor que vende, por exemplo, São Paulo e vende Rio de Janeiro e vende Bahia, talvez ele tenha 3 preços. Esse vendedor ele vai ter que aprender a trabalhar com preço líquido, coisa que ele não fazia até então. Ele vai ter que ver qual é o IBS lá na Bahia, qual é o IBS no Rio de Janeiro, e a partir disso formar o preço. Então, vai impactar. Da onde eu estou comprando, vai impactar. E você precisa treinar esse cara. Esse cara não trabalhou assim a vida inteira. Então, assim, a gente tem grandes passos. Por isso que a gente traça ali toda aquela matriz, item por item, aí você vai caminhando aos poucos. E vai caminhando dentro desse grande gráfico de impactos versus esforço. Eu preciso entender o que vai me trazer um grande impacto com pouco esforço. Então é isso. O que vai me trazer um grande impacto agora? Eu mexer no meu RP. Talvez me exija muito esforço, talvez exija, mas é o que eu mais preciso. Depois, a gente precisa ver, mexer no contrato, adicionar essa cláusula, dependendo, né? Obviamente, não estou falando aqui de contratos públicos, até porque os contratos públicos já estão regulados na lei complementar também, mas vamos pensar numa relação entre privados aqui, talvez você consiga mexer de uma forma rápida, porque, né, normalmente quem está comprando é bastante dependente
de quem está fornecendo. Então, talvez essa primeira alteração, ó, já prevendo que talvez eu mexa no preço, a depender da carga, tal, seja uma coisa legal de fazer. Então, a gente precisa fazer esse grande mapa de atividades e depois fazer a priorização dessas atividades. Isso, acho que é uma dica importante para quem está aqui nos ouvindo. E lembrando também, né, Fernanda, que mesmo você está falando, a compra pública, a alíquota é zero, então, em tese, vai ter impacto também, porque mesmo que a alíquota seja zero, o seu custo de operação vai aumentar. É, Então, talvez chegue num ponto, estou falando aqui hipoteticamente, que você tem até que pedir uma revisão de preço numa compra pública, porque seu custo aumentou, de exato. alguma forma, né? Seu custo de logística ou de justamente o que você está vendendo lá para Brasília, que é diferente Logística, a gente vai de ter. São Paulo, da Bahia. Jorge, talvez a logística repasse no preço e você tenha que aumentar. O pessoal de logística está bem impactado pela reforma. E outra coisa, né? A Receita está numa posição muito confortável. Ela vai de fiscalizador. Então, ela vai lançar o sistema dela, e você que se vire para se adaptar. Ela vai começar a cobrar, fiscalizar, cobrar, autuar, a partir de 27. Então, Isso a gente, porque aqui hoje eu decidi fazer esse recorte, a gente nem entrou aqui na questão de split, fluxo de caixa. Depois me chame de novo para a gente falar sobre isso. Isso vai ser interessante. Mas olha só o quanto de lições que a gente já está tirando aqui da mesa. Então, assim, vale a pena começar a pensar em planejamento em 2026. Por fim, gente, deixa aí para vocês, então, o que eu acredito que sejam as principais demandas da reforma. Atualizar o sistema. Depois de atualizar o sistema, vamos conscientizar o time. O Jorge já fez essa chamada, se vocês quiserem contar com a ajuda deles aí para reunir o time interno da empresa de vocês, acho que é uma boa, porque é isso que a gente falou, o modelo de negócio vai ser impactado e acho que tem muita gente que ainda diz que a reforma tributária não é comigo, só me diz aí o que eu preciso fazer e eu adequo aqui o meu processo. Acho que não é por aí. Depois que a gente conscientizar o time e começar a falar de planejamento, a gente precisa simular número. Aí é questão da gente fazer conta mesmo. Vai ter bastante conta para ir, voltar a fazer. E planejar de forma, né, planejar o tributário mesmo, que é o que vai impactar aí no final do dia preço. Eu sempre falo que a gente tenta planejar tentando manter margem. Então, acho que o objetivo aí de todo o planejamento vai ser, pelo menos, tentar manter a margem que a gente tem atualmente de lucro. E, por fim, acho que vou deixar aí uma última lição de casa, que é vocês pensarem no que fica para trás. Então, PIS, COFINS, ICMS, ISS vai morrer. Vocês já fizeram a revisão de tudo isso? Se tiver aí algum dinheiro para recuperar, agora é o momento. A cada dia que passa, um dia a menos de existência desses tributos. Acho que vale a pena pensar nisso, especialmente para quem estiver precisando de caixa. bom, Espero ter ajudado. eu acho que a ideia da BIMED, e você está aqui também muito por isso, é a gente abrir a discussão, né? A gente dar transparência à discussão. A gente aqui, desde o primeiro dia da reforma, a gente vem alertando nos comitês, nos eventos que a gente faz, e é necessário ter não só atenção, mas antecipação, né? E o que a gente está vendo aqui, eu estava falando com você, nos preocupa um pouco, é a gente não ver essa antecipação sendo feita com a velocidade que essa antecipação requer. A gente, não vou dizer que a gente perdeu 2025, mas 2025 foi um ano de alerta, apesar da reforma estar sendo ainda gestada no Legislativo, mas a base dela já existia, em 2025. E a gente vê, quando a gente pergunta no Comitê Tributário ou no próprio Comex, como é que está? Vocês já estão vendo o sistema? Ah, pois é, a gente está vendo o sistema. Tal. E a gente está falando de empresas grandes, não só as médias e pequenas, que vão ter muito mais dificuldade, mas as grandes também eu vejo uma dificuldade grande de implementação ou de atuação em paralelo. Porque, na verdade, na minha visão, não sei se eu estou falando uma bobagem, mas 2026 vamos ver dois universos paralelos. Porque as empresas vão continuar a trabalhar a vida fiscal que elas têm hoje, com as obrigações acessórias, com as multas, com os cumprimentos de prazo,
juntando isso com um sistema novo que tem que estar rodando em paralelo, para que você possa entender, a partir de 27, aí sim vão ter dois sistemas paralelos de verdade, porque 26, um não vai valer, né? Vai ser só uma simulação. Mas em 27, esses dois sistemas vão ter que rodar em paralelo, de verdade, até 32. Então, vai dobrar o número de pessoas no declaramento tributário? Não vai. Vai dobrar o número de pessoas no declaramento fiscal? Também não vai. Os sistemas vão dar conta, as empresas de informática ou de TI vão dar conta de atender não só a implementação, mas a manutenção de dois sistemas. A fiscalização vai dar conta de fiscalizar sistemicamente dois universos em paralelo. A gente tem que estar preparado, independente do que acontecer na autoridade fiscal, né? Então, acho importante essa conversa e eu acho que o seu enfoque foi muito bacana de dar matrizes de responsabilidade, né? De entender como é que isso pode ser colocado na prática durante esse período de transição. Então, é o primeiro, a gente não vai deixar de fazer outros durante 2026, mas a minha impressão é que se a gente fizer em 2026, vai ser assim, como é que eu estou administrando o caos? Exato. Né? É pior. É você falar como é que vai ser essa administração do caos. É isso, eu acho que essa conversa precisa continuar em 2026, mas eu espero que em 2026 a gente esteja falando sob uma nova perspectiva, né? Eu quis trazer aqui, na conversa de hoje, muito sobre esse período de teste, que é 2026. Mas em 2026, foi o que você falou, esse teste já vai estar acontecendo. E aí a gente vai conversar sobre o quê? A gente vai conversar sobre operação. Aí a gente vai ter, até porque eu acredito que em 2026, espero, né, que nós já tenhamos muito mais base normativa sobre a qual falar, né? A gente ainda tem muito pouco. E o que me preocupa, tá? Porque quando a gente começa a pensar em base normativa infralegal, né, as famosas INs da Receita, a gente não sabe o que vem. Né? E a gente sabe que a Receita gosta de legislar por IN. Né? Como é que ficam as consultas para a Receita a partir de 26? Como é que a gente vai fazer solução de consulta? Vai continuar? Ela vai prevalecer? Não vai? Como é que fica essa convivência normativa com a Receita, que é sempre, ou a maioria das vezes, por norma infralegal? O ideal é que tivesse tudo isso na LC. Não dá para ter? Vamos fazer uma lei ordinária. Não, vai caindo de hierarquia para IN, para portaria, isso que me preocupa. Não, eu acho que essa precisa ser uma preocupação do setor, né, Jorge? Eu acho que vocês da BIMED vão poder auxiliar muito. Por isso que eu falei, eu espero que em 2026 a gente esteja aqui discutindo sobre essa perspectiva estratégica, que foi o que você disse. Importei um equipamento, esse equipamento vai ficar no depósito ou fundegado, ou vai, sei lá, para a minha sede ou para o meu centro de distribuição. A partir disso, como se dá essa operação? Porque isso, o regulamento que a gente tinha de CMS, aí vai existir até 2033, mas ele vai precisar ser substituído. Novos, né? Todas essas portarias, CAPs que a gente tem hoje, elas deixam de existir. Outros normativos precisarão ser expedidos, editados. E aí eu acho que a gente precisa se unir, entender qual é o principal ou os principais modelos de operação dos associados da BIMED para estarmos preparados para atuar lá junto ao Comitê Gestor de IBS. Então, assim, veja o quão prematuro nós estamos ainda. Nem o Comitê de IBS a gente tem formado. Tem CONFAS, como é que fica o CONFAS? Como é que fica o CARF daqui para frente? Tudo bem, os processos estão lá, e os ajustes cinéticos, eles vão prevalecer sobre norma da Receita, não vão? O que vai? Sabe, tem muita dúvida ainda. E nem adianta, eu acho que qualquer resposta que a gente tente dar hoje vai ser uma resposta mentirosa ou com base em burocracia. Depende. Nossa, isso vai dar. Mas eu acho que são conversas que a gente vai amadurecer ao longo do próximo ano. Bom, pessoal, a gente está chegando no final. Márcio, você
O esposo do comitê e o coordenador, eu falei mais do que os dois. Então, Não, eu queria agradecer, Fernando, pela oportunidade, que foi bem rico, né? A gente tem algumas perguntas, aí eu não sei se a gente tem tempo, ou se eu posso te endereçar Porque e você preferirem, responder. gente, eu acho que a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Quero É. passar. Ó, no que se refere à alocação, qual será o documento fiscal utilizado a partir de 2026 para cobrança do IBS e da CBS? O que a gente tem de legislação até então editada não fala especificamente se a alocação vai para o modelo de nota fiscal que os municípios já têm, e lembrem que eu falei que os municípios vão ter que se adequar ao modelo nacional, ou se vocês vão direto para o modelo nacional, que daí seria a emissão de uma espécie de DANF, algo do gênero. Mas isso ainda não está claro na legislação que está editada. Aí também, bom, a gente recebeu 8 perguntas, alguns até a gente pode até juntar. Aí também a gente recebeu aqui que hoje, assim, a contabilidade, né? Não tem o nome da pessoa, tá a contabilidade. Hoje sabemos que remessa para o exterior, em alguns casos temos a tributação do IR. No entanto, em caso de reembolso de despesas feitas através de nota de débito, nesse caso, haverá tributação do IBS ou CBS? Então, as notas de débito, elas receberam um tratamento bem especial aqui, né? As notas de débito a gente vai ter aí de novo. Depende muito do planejamento que vocês vão fazer. A ideia é que a nota de débito ela só exista se ela for uma nota de débito real. Então, o que eu estou falando aqui? Essa despesa, quando a gente fala de nota de débito, né, você está agindo quase como um intermediador ali dessa operação. Então, você recebe uma nota de débito de alguém que está te prestando um serviço e, normalmente, você repassa esse custo para o efetivo tomador desse serviço. Então, é como se você estivesse só ali no meio da cadeia. E ainda que você não esteja, né? Ainda que seja um prestador de serviço que esteja te emitindo uma nota de débito, isso passa a ser tributado. Isso passa a ser tributado. Se você está agindo como um intermediador, essa nota de débito, né, ou essa nota fiscal, ela precisa ser emitida direto em nome do efetivo tomador para ela não ser tributada ali no teu elo intermediário. Se você estiver recebendo essa nota de débito, você vai poder, né, se creditar do valor dessa despesa, e, em contrapartida, esse valor ele vai ser tributado. Então, a figura da nota de débito, ela perde um pouco o seu valor, assim, porque tanto a receita vai ser tributada, quanto o crédito vai ser válido para quem estiver despendendo dessa despesa. Aí também a gente tem a questão a Poliane trouxe, né, que o governo dispensou o recolhimento de IBS e CBS para quem cumprir com as obrigações acessórias previstas na legislação. O IBS e o CBS é por fora, ou seja, será adicionado no total da nota fiscal. Para a dispensa do recolhimento, devo dar desconto ao cliente, tendo em vista que o imposto será destacado e não recolhido? Então, você não vai dar um desconto para o seu cliente, porque o valor do seu item não vai ser alterado. Você vai estar pagando PIS, COFINS, ICMS ali. E aí a gente tem outra pergunta, que a gente está falando aqui do C-Class Trib, né? Ele fala que as atividades de venda já são tributadas, ok, e as operações adjacentes não são tributadas, né? Mas ele quer saber, então, como ficará as naturezas de operações como 5915, 5917, que são conhecidas como remessas. Gente, aí eu precisaria... Na operação, né? Não dá para... Não consegui responder. Eu acho que essa aqui é importante. O contribuinte, quando importar o produto de redução 60, quando revender, para não contribuinte, com certificação sempre, a tributação será zero. Na verdade, quando você vende para o setor público, ela é zero, não é 60. Ela é zero. Então, você não usa a redução de 60... Você usa a redução a zero. Para classificar aquela venda para o setor público.
Mas você vai tomar crédito. vai tomar crédito. Vai tomar crédito. E aí tem uma pergunta que é complementar a essa, que a Tatiane pergunta, é que como que a gente comprova, as empresas comprovam essa certificação? Tem como consultar ou validar? É quando produtos para um contribuinte com certificação SERVAS, né? Sebas, sim, SERVAS. você consegue, O próprio CNPJ, né? você consegue identificar sim. Mas qual? Tem um sistema de consulta do próprio governo, onde ele consegue checar. Ah, então maravilha. Eu acho que basicamente a maior preocupação é a questão da contabilização e da tomada de crédito em toda a etapa, né? Acho que Mas olha só que legal, assim, essas perguntas que estão chegando. A gente está aqui num comitê de Comex, né? E aí as perguntas que começam a chegar têm a ver com o modelo de operação mesmo. Então, vocês veem a importância desse planejamento que a gente está falando para começar a ser feito, para começar a ser pensado, justamente nesse sentido que vocês estão trazendo. Eu preciso rever minha cadeia inteira. Então, é desde os créditos que eu vou tomar às saídas que eu vou dar. Acho que essas perguntas elas são super interessantes e a gente pode fazer um apanhado delas e ficar uma nova já pensando. A gente pode chamar um diálogo lá no Comitê Tributário para a gente pensar em estratégia mesmo. Aí já como modelar a operação à luz da reforma tributária. é importante essa aqui. O imposto de importação não vai ser extinto, tá? Não vai ser O imposto de extinto. importação está fora da reforma, tá? E, se não, eu não tenho como... Quer dizer, não existe uma compensação de IBS e CBS pelo imposto de importação. Você vai tomar crédito quando você calcular o seu ICMS ou o seu CBS. É diferente, no final da sua cadeia, você pode ser credor, não por conta de compensação por II, mas Não. por tomada de crédito na sua cadeia produtiva pelo IBS e CBS. Isso ficou claro, mas E aí, em relação aos créditos, os créditos gerados em operações nacionais poderão ser abatidos nas importações e vice-versa? Sim. Sim, sim. pode ser abatido, mas não é como é hoje, né? Você compensa. Não vai ser esse sistema hoje de compensação que você tem. Ah, eu recolho ICMS, tem crédito presumido, então eu vou. Vai ser um outro tipo de compensação. A gente vai ter o imposto contra imposto, né? É um modelo diferente daquele que a gente tinha, porque, de novo, a gente tinha uma questão de creditamento extremamente controversa, né? Tanto para fins de PIS, COFINS, IPI já estava um pouco mais tranquilo. Mas agora a gente vai ter essa tomada de créditos e uma compensação. Então, a gente vai estar falando de uma não cumulatividade ampla. É por isso que a gente diz, os créditos que você toma no mercado nacional, você vai poder compensar com os débitos na sua importação, justamente por essa questão da amplitude da não cumulatividade e do fato de você estar batendo imposto contra imposto, independentemente da origem que ele tenha. O conceito de crédito presumido não vai existir mais. Eles até guardaram o crédito presumido, mas para umas operações muito específicas que eram incentivadas, muito incentivadas antes pelo PIS, de PIS, COFINS, especialmente. Então, se você pega operações do agro tinha muito benefício de PIS, COFINS. Aí, o que eles fizeram? Eles deixaram ali algumas previsões de crédito presumido de CBS, mas é algo assim extremamente pontual. A cesta básica, não é uma. Não, crédito presumido para o produtor, exato. Não é o nosso caso, não vai ter. Não. O conceito aqui, não estou dizendo que é simples, mas o conceito do dispositivo médico é muito mais fácil de ser entendido. Ou é 100, ou é 60, ou é zero. Não tem muita folga fora disso. Zero é só para poder público, para compra pública, 60 e 100 é o que a gente conseguiu negociar dentro da 214. Basicamente é isso. É isso aí. Tem uma pergunta aqui também,
a gente sabe que tudo vai ser tributado, né? Mas aqui eles perguntam até assim, esses créditos de despesas com funcionários, né? Tipo reembolsos, alimentação, hotel, tudo isso também, porque aqui eles falam que tipo, refeição, o pessoal não lançava o CNPJ. Mas hoje, diante de tudo isso, todas essas despesas acabam Essa foi uma gerando... grande controvérsia que É. teve, né, durante a tramitação da lei complementar, né, do projeto que virou a lei complementar 214. E se chegou até cogitar que você só vai poder tomar crédito das despesas que estiverem negociadas dentro dos acordos coletivos. E aí a gente estaria dando um poder muito grande, né, para os sindicatos. Isso foi retirado na redação final. Então, as despesas nas quais você incorre e que sejam utilizadas, aí a gente cai de novo naquele conceito, né, do que é utilizado para fins profissionais, aí esses créditos você pode tomar. Agora, se você for, sei lá, pagar o clube do seu CFO, aí o clube não vai dar crédito, entendeu? Mas plano de saúde, por exemplo, que era uma despesa muito relevante, vale alimentação, essas despesas vão dar crédito com a nova reforma tributária. Bom, split payment. Como em 2026, exatamente. O split payment é mais um só para split payment. Mas como o 26 ainda vai ser simulado, eu acho que nem a própria Receita ainda está pensando nem como Não, fazer, o né? sistema nem está pronto ainda, na verdade. Quando estiver pronto o sistema do split payment, ele ainda vai ser incorporado de forma progressiva. Aí vocês vão perguntar, progressivo como? Não sabemos ainda. Não sabemos se vai ser por setor, se vai ser por faturamento. A gente ainda não tem nenhuma visibilidade de como vai se dar essa progressão. Mas não teremos split payment, até porque, né, a gente não está falando em recolhimento em 2026 de novo, é só informação. Em 2027, que é quando a gente já vai ter recolhimento de CBS, aí a gente poderia pensar em split payment. Não sei se vai ser uma realidade ou não, mas se não for, a gente vai ter uma apuração mensal. Quem aí faz apuração de ICMS mensalmente vai ser o mesmo sistema de apuração mensal de tributos. Aí é claro que a gente tem umas questões aqui que o dia que a gente for falar de split aí é o detalhe, mas tem alguns momentos em que esse imposto vai ser pago antes, lá do final do mês, mas enfim, aí a gente entra nesse detalhamento depois. Vamos para a última, então? Tomar crédito de taxa de ali. Acho que aí vai dentro daquele conceito que o Márcio perguntou antes. Despesa, isso aqui é despesa operacional. Né? Vai tomar crédito? Acho que vai. Acho que vai. Aqui é muito mais justificável do Exato. É porque hoje, né, a gente não consegue, mas enfim. É isso. É isso. Queria agradecer mais uma vez a Fernanda, assim, pela forma didática, né? A gente procura sempre fazer o diálogo ou saber a BMS sempre de uma forma mais didática, não tão pesada, né? Eu acho que a discussão é muito mais do dia a dia mesmo. A recomendação que eu coloco, não sei se eu quero que a Fernanda também pudesse dar uma recomendação aqui, é que preparem-se. Preparem-se com antecedência, com treinamento e com simulações. Eu acho que o importante é simular no ambiente interno o que vai ser a tua operação. E aí, como você falou, não adianta só a operação. A operação vai desaguar na sua venda, né? Então, ninguém aqui vai falar como você vai vender, mas é importante saber como você vai construir o seu preço diante de um cenário fiscal tributário novo para todo mundo, para aquele que vende e para aquele que compra. Aquele que compra também, hoje, se você perguntar para um fornecedor, para um cliente teu, quanto que ele acha que vai ser o preço justo que ele vai pagar, ele talvez não saiba também. Exato. Porque ele também tem que se preparar internamente para entender como é que ele vai ser impactado pela reforma. Mas é legal até você fazer essa provocação, né, para o teu fornecedor. Que às vezes esse é um wake-up call. Estamos sem dúvida nenhuma.
Então, Fernanda, obrigado de novo. Queria Obrigada a que vocês. você fechasse aí. Estou sempre à disposição, gente, tanto do comitê aqui de Comex, como do comitê tributário. É um prazer trocar com vocês. Agradecer a todo mundo que ficou até o final aqui. Tivemos uma audiência no pico aí, mais de 100 pessoas. Mostra que é um tema que não vai se esgotar num único diálogo, com certeza. Obrigado, gente. Bom dia para Obrigado, todos. pessoal. Obrigada.